Mas, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu estou enfrentando uma crise. Peraí. Vamos pegar esse exemplo aqui para ficar bem claro. Me apresenta aqui o problema com a sua mãe e deixa eu te dar uma resposta como coach. Tá, beleza. Vamos supor um exemplo. Eu tenho um problema com a minha mãe, eu tenho um bloqueio com ela, eu não consigo abraçá-la, eu não consigo expressar os meus sentimentos com ela, eu sempre acho que ela está contra mim, e eu não sei de onde que vem isso. É mais forte do que eu, não é porque eu quero, isso acontece. Um exemplo. Como que você... se alguém chegar para você e falar isso, o que você vai falar? Ok, você é meu cliente agora, tá? Felipe, sabendo que você tem um problema com a sua mãe, sabendo que você tem dificuldade de abraçá-la, sabendo que você acha que ela pensa que não quer você ali próximo do ambiente, que há uma rejeição, o que você pode fazer hoje para mudar essa realidade? Olha, o coach comportaria assim. Entendi. Diante dessa questão. Ou seja, não serve. Porque eu, por exemplo, se eu estivesse no lugar dessa pessoa que teria o problema comigo, eu ia falar assim, minha filha, eu vim atrás de você porque eu não sei de onde que vem, é mais forte que eu não vou saber te responder isso, não. Entende? Entendi. Agora, você quer falar mais? Ou eu posso dar outro exemplo? Não, pode seguir. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu estou vendo uma crise na minha empresa, eu não sei como lidar com aquilo, eu já procurei desenvolver os métodos tradicionais para deixar a minha empresa sobreviver àquela crise, mas de vez em quando eu tenho alguns insights, eu percebo que existe um problema de funcionário com funcionário, existe problema na disciplina e na organização da minha empresa. Nesse caso, eu posso te procurar como treinadora, como coach, para me ajudar nisso. Sim. E na maioria das vezes esse problema aí, ele vem dos empresários, dos donos e da liderança. E quando você trabalha liderança, você trabalha com quem está ali, com os gestores, você consegue resolver o problema de toda uma equipe. Porque uma equipe que ela tem uma excelente liderança e que uma equipe que os colaboradores eles se espelham nos gestores, ela muda o comportamento. Então, geralmente, quando você faz esse trabalho direcionado para a liderança e para a gestão, os colaboradores, eles automaticamente, a gente vai colher um resultado. E a gente tem exemplo disso. Tá, você sabe que eu sou um menino que vive no Instagram, né? Eu amo Instagram, eu adoro os memes, eu adoro esse universo. E tem muitos memes que eu já vi, que eu lembrei de você, inclusive, quando eu os vi, falando de coach. Algumas piadinhas e tal, do tipo assim. Agora todo mundo no Brasil virou coach. Se você não dá certo com nada na vida, você pelo menos pode tentar ser coach. Eu vi uma banalização do coach, eu vi uma resistência da parte dos profissionais da ciência. Por exemplo, eu vi psicólogos, eu vi psiquiatras, outros terapeutas batendo de frente com o coach, porque com todo respeito da palavra, mas é um evento, né? A vida de um coach. Você vai ver os grandes coaches aí, com plateias cheias, com eventos cheios, os caras, tá um negócio tipo Rinodê. Aí você fica assim, meu Deus, como é que é isso? Tem essa empolgação. Às vezes você fala, meu Deus, parece um pouco religião, mas enfim. Eu lembrei de você, né? Eu fui atendido por você enquanto você foi profissional, estava como coach profissional. Fiz o DISC, né, que é uma ferramenta do coach, que me ajudou muito. Mas como é que você lida com isso? O que você acha disso? Dessas interpretações das pessoas a respeito desses memes que saíram? Olha só, o que eu acho? Eu acho que as pessoas elas falam a partir das experiências que elas vivem, né? E, infelizmente, em todas as áreas nós vamos ter pessoas irresponsáveis. Né? Com certeza você já pegou obras, serviços que alguém deixou para trás, que ficou um serviço mal feito, que a pessoa não fez da forma que ela deveria ter feito, porque ela não tinha habilidades e competências ali para desenvolver aquele trabalho. Aí o que acontece? Com essa onda aí
do coaching no começo, o que eu observei? Às vezes as pessoas elas faziam um curso online, elas buscavam alternativas ali rápidas, né? E já postavam só coach. E ela não resolveu os problemas da sua vida, não ajudou ninguém a resolver o problema da vida delas, porque coach é treinador, né? É como se fosse o significado que a gente traz, é um treinador de cérebro. Então, se você não desenvolve você, como é que você vai desenvolver os outros? Então, se você não tem alguém que é resultado para você apresentar, como é que você vai mostrar o seu trabalho, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Você estudou, você formou, você fez tudo que você tinha que fazer, né? Lá na faculdade, mas isso não fez de você um bom engenheiro. O que te fez um bom engenheiro? A prática, a experiência, né? Automaticamente, quando você fala, olha, aquela obra ali foi eu que executei. Olha aqui o meu serviço. E as pessoas, elas validam o trabalho que você fez. Isso faz de você um engenheiro. Da mesma forma que não significa que você ter carteira, você é motorista, né? O que faz o motorista é a experiência, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas se deram o título de coaching sem ter desenvolvido a sua própria vida e sem ter desenvolvido a vida de pessoas para mostrar resultado, né? O coaching para mim é algo muito sério. Por quê? Eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano. Então, vai fazer o quê? 20 anos que eu estou dentro desse processo de autoconhecimento. Vivi e experimentei dentro do processo de cura interior. Depois conheci a psicanálise. Dentro daquele potencial ali que eu precisava me autodesenvolver, eu conheci o coaching. Antes de eu conhecer o coaching, eu trabalhei em uma multinacional, fui funcionária da Natura, com certeza tem alguns colegas aí acompanhando. Trabalhei na Natura durante 5 anos. Eu coordenei 5 cidades, né? E dentro dessa coordenação de 5 cidades, eu gostei também de desenvolver e de trabalhar com pessoas. Quando eu saí da Natura, eu não saí porque eu não estava gostando, porque... Não. Quando eu saí, os números estavam excelentes e eu decidi sair para poder investir no meu próprio negócio. Foi quando eu me tornei empreendedora, né? Abri uma empresa junto com meu esposo de material elétrico e aí saí desse campo, mas ali ficou a minha paixão, a minha missão de desenvolver pessoas, né? Sim. E aí, 2 pessoas que são muito importantes para mim me falaram do coaching. No primeiro momento, quando me falaram, aquilo que eu vi não me causou interesse. Mas aí, um dia, eu estava em casa e o Sullivan França estava dando uma entrevista na Canção Nova. E a forma como o Sullivan falou da seriedade, o que era o processo de coaching, eu fiquei encantada. E aí eu decidi conhecer a SLAC, que é a minha formadora, né, a Sociedade Latino-Americana de Coaching. E o Sullivan, ele é essa pessoa que leva o coaching de maneira séria. Porque às vezes hoje as pessoas elas estão misturando tudo que você possa imaginar e estão falando que é coach. Às vezes faz terapia, fala que é coach, faz PNL, fala que é coaching. Cada coisa é uma coisa. Então a gente não pode misturar hipnose, PNL, terapia com coach. Cada um. Ô, Carla, deixa eu te falar uma coisa que eu percebi nesse cenário também. Líderes religiosos, ex-políticos, artistas, vi muita gente desse naipe investindo na carreira de coach, talvez porque já tinha uma retórica, já era alguém que tem habilidade, né, de falar com o público, alguém que já está amistoso com a realidade de eventos, de relacionamento pessoal. E a sensação que dá pra gente, vou ser sincero pra você que olha do outro lado de cá, é que está aproveitando de uma moda. O que você acha disso? Eu acho que, dependendo do caráter da pessoa, isso pode ter um fundo de verdade. Né? Por quê? Infelizmente, tem pessoas que aproveitam de tudo. Às vezes aproveita, né, ali do seu papel, da sua autoridade, ou de pastor, ou de padre, ou até mesmo de missionário. E isso não está só ligado com o coaching. Eu acho que não está ligado com o trabalho em si.
está ligado com o caráter da pessoa, né? Então, a forma como eu vejo o coaching, eu vejo que é literalmente diferente de algumas questões que tem por aí, por exemplo, que eu não concordo, que eu nem gostaria de citar. Agora eu vou te falar sobre mim. Por exemplo, uma pessoa ela me chama para dar uma palestra numa escola e ela pede para eu fazer uma oração. Aí eu faço para ela a pergunta: você quer que a Carla missionária vá na sua escola ou você quer que a Carla profissional vá na sua escola? A pessoa me volta, pergunta assim: mas por que tem diferença? Eu digo, para mim não, eu estou inteira no lugar aonde eu estou, mas eu preciso separar isso para que as pessoas não misturem. Por quê? Se eu estou aqui enquanto missionária, eu não cobro absolutamente nada por aquilo que eu faço. Eu vou palestrar, se eu estou enquanto missionária, eu vou pregar, eu vou conduzir a oração, vou fazer o que você quiser que eu faça e não vou te cobrar nada por isso, porque foi isso que Jesus me disse lá atrás: de graça recebeis, de graça será dado. Agora, se você me chama aqui enquanto profissional, aí nós vamos falar: a palestra ela tem um valor, a ferramenta tem um valor, o meu papel aqui tem um valor. Tá, eu posso fazer uma ação social? Temos que ver. Só que aí você tem que entender que isso aqui é o meu lado profissional. Então, sim, eu deixo bem claro e separado as coisas, né? Para que isso não misture na cabeça das pessoas. Carla, eu acho muito, muito interessante você conseguir equilibrar essas três coisas, porque, assim, em alguns momentos, a voz do coach, a voz do psicanalista e a voz do ministro de cura interior, elas vão divergir sobre alguns assuntos. Então, assim, nem tudo que o ministro de cura interior prega ou vive, o psicanalista ele vai poder e deve concordar. Primeiro, por exemplo, o ministro de cura interior ele está inserido numa religião, numa conduta, né, uma doutrina ali, né, no seu caso católica, dentro da renovação carismática, que você bebeu muito da sua formação. Então ali você tem uma série de regras, de condutas a ser seguidas. Dentro da psicanálise é uma ciência, né? A gente sabe que todo o cerne da psicanálise ele está relacionado com a sexualidade, praticamente, né? Assim, a maioria das discussões está ali acerca da questão da sexualidade, das repressões dos impulsos sexuais, dessa vitalidade, que é essa energia sexual. Nós temos, dentro da psicanálise, nós temos vários pensadores. Freud, que é o pai da psicanálise, né? Ele acredita que a nossa vida é a sexualidade e pronto, né? E pronto. Em outras palavras, é como se Freud não acreditasse no amor, né? Sim. Só que quando você estuda e você tem as suas próprias conclusões, você faz os seus filtros, você vai entender que Freud tem um pouco de razão, porque a sexualidade é uma pulsão de vida, uma vitalidade, faz parte da nossa existência, que Lacan tem a parte dele, né? Que Ana Freud tem a parte dela, que Melanie Klein tem a parte dela, que Jung tem a parte dele. Então, cabe ao profissional separar e entender como ele vai conduzir os seus princípios e valores dentro daquilo que é a psicanálise, né? Eu falo aqui de Freud, foi quem começou tudo, ele é o pai da psicanálise. Obviamente, não concordo com tudo que Freud diz, mas ele nos ensinou muito e a gente tem muito a aprender com ele, entende? Então, nem tudo está perdido. Tudo se precisa passar por um filtro dentro dos seus valores, princípios e também da sua forma de pensar. Nós somos livres para pensar. Hoje eu tenho uma metodologia pessoal que eu desenvolvo a terapia. Então, eu tenho a minha técnica dentro da psicanálise composta pelos pensadores que eu estudo. Eu gosto muito da psicoterapia de Viktor Frankl. Então, assim, eu tenho a minha forma de abordar e de fazer o meu trabalho. E isso é particular que é meu, entende? Mas segue aí a sua pergunta. Um exemplo, por exemplo. A igreja, ela prega castidade, né? Nós sabemos disso. E como ministro de cura interior, você pode ajudar alguém a viver essa castidade. Essa é a opinião. Mas como psicanalista, um casal que não é casado, que vive uma sexualidade normal, vai te procurar. E como que vai ser sua postura sabendo que você tem uma opinião
diferente do que eles vivem, mas você não pode interferir naquilo que é a liberdade dele. Como é que é? Como é que funciona isso? Da mesma forma, por exemplo, mesma forma da castidade, eu aplico, por exemplo, a homossexualidade, porque dentro da igreja vai ter uma opinião, dentro da psicanálise outra, e dentro do coaching vai ter outra visão. E como que você consegue dividir essas questões? Então, o que acontece? Eu acredito que, assim, Jesus, ele nos deu duas coisas de presente: a vida e a liberdade, né? Uhum. E aqui eu quero dizer o seguinte: enquanto homossexualidade, eu acredito naquilo que está lá escrito no Catecismo da Igreja, que as pessoas que têm a tendência homossexual, elas podem ser muito mais santas do que quem é considerado hétero, né? Então, assim, as pulsões, os desejos, né? Tá lá no Catecismo da Igreja. Isso aí a Igreja diz, eu concordo e estou com a Igreja. Só que qual que é o papel da Carla? Né? Aqui eu estou falando Carla cristã, que fez uma experiência do amor de Deus, que acompanha pessoas o tempo inteiro, né? Cada caso tem uma história, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem tendências homossexuais, a Carla de cura interior, ela vai olhar para a raiz do problema. Ela vai querer entender o porquê que aquela pessoa, ela tem aqueles desejos, aquelas pulsões, de onde que isso vem. Então, automaticamente, a Carla ministra de cura interior, ela vai ter um olhar já diferenciado para aquela pessoa, porque ela não vai olhar pro problema que ela está trazendo, ela vai buscar a causa e o porquê. E automaticamente eu vou compreender, entender essa pessoa melhor dentro do próprio conhecimento que eu tenho de cura interior. E aí, quando eu entendo que essa pessoa ela quer sair daquela situação, eu vou dentro do processo de cura buscar todos os meios para que essa pessoa que ali tem essa tendência à homossexualidade viva a castidade. Eu vou apoiá-la, né? Eu vou direcioná-la para que ela vença ali aquelas fraquezas. Dentro do processo para a gente viver aqui a psicanálise ela não trata a homossexualidade como uma doença, né? A primeira pergunta é como você se sente diante dessa realidade que você me apresenta? Calma, só um adendo aqui. Quando você fala assim, a psicanálise não trata a homossexualidade como uma doença, porque não você não está querendo dizer que a cura interior trata como doença, não, né? Não. Você só falou de forma solta. Ok, beleza. Só para não ficar confuso na cabeça das pessoas. É porque eu acredito que dentro do processo de cura, se está vinculado a um trauma, você pode ser curado. Tem essa diferença. Porque a gente entende, quando a gente fala de cura, a gente entende que tem uma doença, né? Entendi. Então, e dentro da psicanálise, assim como dentro da psicologia, nós não podemos tratar a homossexualidade como uma doença, né? De forma nenhuma. Então, entender dentro do processo terapêutico da psicanálise o que traz, né, essa questão, né, de onde que vem. Essa pessoa ela está feliz com essa escolha que ela fez? Então, se ela não está feliz, nós vamos repensar, né, daí buscar a raiz. Sim, a psicanálise ela busca a raiz, mas às vezes a pessoa ela encontra a raiz, ela não quer sair daquela situação. E não cabe a mim, enquanto psicanalista, pregar dentro do consultório para a pessoa, porque às vezes ela não tem valores cristãos. Aquilo que e você está ferindo a liberdade da pessoa também, né? Vou estar ferindo a liberdade da pessoa e não vou estar respeitando a pessoa enquanto ser humano nas suas escolhas. Sim. Entende? Sim. E é muito parecido com a questão da castidade, né? Dentro do processo de cura, às vezes a pessoa ela viveu toda uma vida desenfreada, desregrada, e aí tem um motivo, tem um porquê. Às vezes ela busca ali na sexualidade preencher um vazio de mãe ou de pai que exista, e depois ela quer sair da situação. Dentro do processo de cura você pode apoiar, mas nem dentro do processo de cura eu posso colocar a castidade ali, mesmo sendo um mandamento, impor para essa pessoa, porque eu não acredito que nós podemos convencer as pessoas. O Espírito Santo convence, né? O Espírito Santo convence, e cabe a mim fazer até onde a pessoa me dá liberdade para poder agir e fazer. E dentro do processo psicanalítico não é diferente em relação à sexualidade.
Então, se a pessoa ela traz um problema que precisa de ser resolvido, ela quer ordenar, eu vou ajudar. Se não, eu tenho que fazer aquilo que de fato ela está me pedindo enquanto profissional. Carla, mas você se sente mal em ver que a pessoa ela entrou num consultório e ela vive, por exemplo, não vive a castidade, vive a homossexualidade? Como é que é isso para você, enquanto profissional? O processo de cura interior me ajudou muito a ser a profissional que eu sou hoje. Porque o processo de cura interior me ensinou a olhar as pessoas como Jesus olha. E como é que Jesus olha as pessoas? Sem julgar, sem colocar rótulos. A pessoa ela não é o que o passado dela fez dela, ou os problemas que ela apresenta. Ou as escolhas que ela tem. Não, ela é uma pessoa. E ela precisa ser amada e respeitada enquanto pessoa. E eu agradeço muito a Deus por esse processo de maturação dentro do processo de cura interior, porque hoje, se eu sou a profissional que eu sou porque eu sou uma pessoa melhor, né? Então, essas coisas, elas estão intimamente ligadas nesse sentido. E aí, de fato, elas se separam quando você precisa entender e compreender que a liberdade e o respeito precisa existir nos dois campos, cura interior e psicanálise. Nós não podemos interferir na liberdade das pessoas. É justamente isso, Carla. Tipo assim, eu acredito que, assim como tudo na vida, existem duas palavras que eu considero que elas são muito irmãs, que é amor e respeito. Assim, quando você fala de amor, você está falando de respeito. Quando você está falando de respeito, você está falando de amor. Independente do que você está fazendo, se é um negócio, se é dentro da igreja, se é fora da igreja e tudo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer atitude, antes de qualquer protocolo profissional, religioso, tem que ter esse amor e o respeito, que eu acho que está na nossa natureza. Eu acredito nisso. Assim, eu tenho essa crença fiel que o respeito, a gente já nasce com o respeito. Tudo bem que ele é conturbado, que ele vai passar por mutações, dependendo da forma como você foi criado, convive e tal, mas enfim, eu acho que o respeito ele faz parte de nós. E é muito interessante quando ele sai para fora, né? Quando eu consigo olhar o outro, olhar a situação dos outros com respeito. Porque isso também me lembra outra palavra, que é maturidade. Só respeita quem é maduro. E respeitar não é só não é só um discurso. Respeitar não é só falar assim, eu respeito, eu estou te respeitando. Mas você respeita com a sua vida. A sua vida que vai me dizer se você respeita ou não. Não as suas atitudes, não as suas palavras, mas é a sua vida. E isso é muito interessante. Eu acho que você só consegue equilibrar essas três vertentes que você trabalha, uma como missionária e duas como profissional, porque a missionária te proporcionou essa, como você bem colocou aí, essa maturação com relação a respeito, né? Enxergar o ser humano como um único, como particular, como uma pessoa especial, né? Sem mesmo nem pensar na questão religiosa, não, mas uma questão de humanidade mesmo, naturalmente falando. E eu tenho outra pergunta para você. Dons, né? Eu já ouvi muita gente na nossa cidade falar assim: Carla tem dons. Eu já experimentei dos dons que Deus te deu, passou por você, chegou até mim, chegou até outras pessoas. Eu já vivi essas experiências, mas eu tenho muito medo de existirem pessoas que usam os dons para se promoverem profissionalmente, para ganhar dinheiro com isso, para poder ludibriar as pessoas. E eu tô te falando isso porque eu não ouvi ninguém falar diretamente, mas eu ouvi de indícios das pessoas pensarem assim: mas será que a Carla está usando os dons dela da igreja para ganhar dinheiro? Eu não sei se isso já chegou até você, se você já pensou nisso, mas assim, você entende que existe essa realidade? Sim, com certeza. E o que eu acho a respeito disso? Eu penso que é o seguinte: é muito importante, Felipe, quando a gente sabe para onde a gente está caminhando, para onde a gente está indo, e o que você faz está apoiado naquilo que de fato é o centro da sua vida, que é Cristo.
há 20 anos atrás, Jesus me deu uma palavra. Essa palavra ela está dentro do regimento interno. De graça recebeis, de graça será dado. Né? Uhum. E por mais que quando eu estou dentro de um treinamento, de um curso, eu não fale nada especificamente lá de oração, de Deus, né? Chega pessoas que, muitas vezes pessoas evangélicas, pessoas pastores, já participaram de cursos meus e de outras denominações e falam assim, nossa, você tem algo que é diferente. Sabe, quando você sente algo diferente, quando você fala, eu estou lá ministrando o curso, eu não estou falando nada lá de Deus, né? Mas o que acontece? Quando nós deixamos a luz de Jesus clarear as trevas que há em nós, nós vamos ser luz aonde nós estivermos. A gente é luz na escola, na família da gente, aonde a gente está, né? O que seria errado? Eu fazer uma oração, errado para mim, pode ser que tenha alguém que faça e eu não estou aqui para julgar ninguém. Fazer uma pregação, por exemplo, e falar, olha, eu prego, mas o valor da minha pregação é tanto, é X, né? Você sabe, nós temos uma missão, a nossa missão ela vive de doação. Em todos os lugares que eu fui até hoje, em todos esses anos de ministério, as pessoas elas são responsáveis pelo combustível, o transporte que a gente vai, que a gente volta, e quando a pessoa ela pode, ela dá uma doação para missão. Até presentes que eu recebo, quando não é algo muito pessoal, tipo, Carla, isso aqui é um calcinha. Presente. Se for uma calcinha com o meu número, eu vou ter que usar. Mas assim, se for uma coisa para casa, se for uma coisa que eu posso deixar na missão, quando eu recebo presente, eu tenho cuidado de deixar na missão. Porque eu sei que aquele presente que eu estou ali recebendo veio para Carla, que apresentou um Jesus para aquelas pessoas. Aquelas pessoas, elas quiseram presentear, elas quiseram ali de alguma forma mostrarem-se agradecidas pelo Jesus que elas viram através de mim. Então tudo aquilo que eu posso deixar na missão, eu deixo, a não ser que seja algo muito pessoal, como um sapato, por exemplo, que eu já ganhei de presente, assim, enfim. Mas caso contrário, eu direciono tudo para a missão, porque foi isso que eu escutei. Carla, de graça recebeis, de graça será dado. Então, assim, jamais eu vou cobrar para poder fazer uma pregação, para fazer uma oração de cura interior, para dar um direcionamento, um aconselhamento de cura interior, né? Às vezes as pessoas elas chegam no consultório e elas precisam de cura interior. E aí o que eu falo? Eu digo, olha, a gente tem uma casa de missão, assim, 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 explico. Lá o nosso trabalho é voluntário, nós não cobramos nada pelo que nós fazemos. Eu preciso que você vá lá, porque o processo lá vai ajudar o seu processo terapêutico. Dentro dos cursos também, inúmeras pessoas que jamais eu teria como chegar, né, assim, pessoas que jamais eu teria como alcançar pelo meio religioso, que eu consegui alcançar pelo trabalho profissional, puderam experimentar da cura interior, tá? E pouquíssimas pessoas, dentro de todos esses anos, dentro do processo de cura, eu tive a oportunidade de falar da psicanálise e do coach. Entende? Então, assim, eu consigo levar muitas pessoas do coaching, muitas pessoas da psicanálise para o processo de cura, mas poucas pessoas da cura interior eu convido ou eu acho que vai resolver dentro da psicanálise ou dentro do processo de coaching, a não ser que seja algo muito específico, entende? Então, isso para mim está muito claro, né? O que eu vim, o que eu estou aqui para fazer? Carla, mas você não preocupa de você fazer cursos e você cobrar e as pessoas acharem que você está usando do seu poder de influência e tudo? Bom, a gente não pode controlar o que as pessoas pensam, principalmente a nosso respeito, né? E só joga pedras em uma árvore que dá frutos. Então, eu que eu diga. Não dá para controlar o que as pessoas pensam. Então, com o que eu estou preocupada? Eu estou preocupada com aquilo que Deus pensa a meu respeito e o que eu penso a meu respeito. Então, eu tenho seriedade. Querida, deixa eu só te cortar aqui. Sim? Eu acho que o Instagram vai cortar a nossa live dentro de alguns minutos, mas aí a gente volta, tá? Só se acontecer, a gente volta. Vai. Ok. E aí, Felipe, acontece o seguinte, o curso a gente divulga, você vai pagar para poder ir lá e ter um desenvolvimento e a gente entrega aquilo que a gente está oferecendo.
Né? A palavra Sim. diz que o trabalhador ele é digno do seu salário. E a gente está lá trabalhando, oferecendo e está entregando aquilo que a gente está prometendo. Né? E é um trabalho como qualquer um outro. Então, se eu sou uma boa profissional, porque eu fiz processo de cura interior, porque eu fiz um processo de autoconhecimento, amém. Jesus me conduziu por esse caminho. Eu tive a oportunidade de lidar com pessoas, mesmo no campo do coaching, pessoas do Brasil inteiro, colegas, que eu vi com muita dificuldade em desenvolver processos, mesmo. E aí, Felipe, eu estava te dizendo o seguinte, eu tive inúmeros colegas com dificuldade de efetuar os trabalhos porque não tinha processo de autoconhecimento. Problemas dentro do próprio processo de desenvolvimento, porque tinha áreas da sua vida que não estavam desenvolvidas ainda. Eu não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, não. Mas o processo de autoconhecimento e de cura interior me deu a graça de estar à frente em algumas situações. E assim, e te falo sem falsa modéstia, eu busco ser a melhor naquilo que eu faço em tudo. Então, enquanto ministra de cura interior, eu busquei estudar, busquei saber o que eu estava fazendo para não fazer besteira, porque eu acho que cuidar do que o interior do outro é algo muito sério. O processo psicanalítico também. Então, eu estudo para isso. Cada pessoa é uma construção de um caso. E cada pessoa é uma história. É bem diferente. Para desenvolver e ter resultado, você tem que fazer um planejamento e você tem que entregar aquele resultado quando a pessoa ela se compromete. Então, assim, exige estudo, mas, sobretudo, além do estudo, experiência de desenvolver aquelas áreas, né? Um dos segredos que eu digo é o seguinte: se você vai buscar um médico, né, que tem uma especialidade específica, e se você quer fazer algo que é bom, o que você vai buscar? Referência, não é assim? Você vai buscar referência, você vai entender se tem alguém que já fez tratamento com aquele médico, se teve sucesso, se o médico é bom, se aquele médico ele busca reciclar, se ele está ali atento àquilo que é de novo, né? Porque ser humano é estudo contínuo. Então, quando a gente pensa aí, enquanto profissional, o que eu acho, Felipe? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: que resultado que essas pessoas elas têm trago, né? Talvez as pessoas, voltando lá à pergunta que você me fez, o que eu acho dos memes, né? Talvez as pessoas elas fizeram experiências com profissionais que, infelizmente, não tinha o que entregar, né? E eu vejo que as pessoas elas precisam buscar referência dos profissionais, elas precisam saber o que elas estão buscando. Mas, Felipe, pode acontecer um erro também, sabe? Às vezes eu vejo que as pessoas elas buscam a terapia psicanalítica e elas querem uma resposta na primeira sessão. Isso, assim, às vezes a pessoa ela vai para um processo terapêutico na primeira sessão e faz parte da ética do trabalho. Até terceira, quarta sessão, você faz a construção do caso, você está conhecendo a pessoa, você está analisando. Quase você não pode falar nada. E principalmente se ela traz questões, exemplo, se é de relacionamento de casal, aí que você tem que ficar bem calado mesmo. Por quê? Sempre o culpado é o outro. Então você tem que fazer uma avaliação, porque uma coisa errada que você falar, você pode destruir um relacionamento que pode ter construção e conserto. E às vezes as pessoas elas querem um resultado imediato. E é preciso compreender que a terapia ela tem o seu próprio processo e esse tempo ele precisa de ser respeitado, né? O coach ele tem data. Você se coloca uma data, você busca esse resultado, traça planejamento e você tem data. Dentro do processo de cura interior, você tem o seu comprometimento, você precisa ter disciplina, você decide se você avança ou se você não avança dentro do seu processo. Então você percebe que são 3 coisas que estão bem juntas e alinhadas? E eu percebo também, Carla, principalmente porque as 3 coisas são coisas que têm possibilidade de trazer luz para a nossa vida.